Olá, boa noite a você que acompanha a TV Norte Tocantins. Estamos chegando com mais uma edição do Norte Entrevistas. Ele é médico veterinário, foi vereador, prefeito do município de Araguaína, deputado estadual por 2 mandatos consecutivos, presidente da Assembleia Legislativa, presidente nacional das Assembleias, foi também deputado federal por 2 mandatos, secretário da Agricultura, enfim. Nós estamos recebendo em nossos estúdios César Halum. Desde já, Halum, muito obrigado por sua presença aqui ao nosso Norte Entrevista. Obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Talília, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com os nossos amigos e amigas tocantinenses através dessa emissora que cumpre a sua função de interagir com a população e levar a informação. Desejo a você todo sucesso nesse novo projeto, nesse Norte Entrevistas, porque é muito importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E você faz isso muito bem, e eu quero que você tenha muito sucesso nesse seu programa. Obrigado, César. Olha só, hoje César Halum é secretário especial da governadoria. E assim, a gente quer saber de você, secretário, né? Conta pra gente, detalhe um pouquinho a sua rotina como secretário especial da governadoria e quais são as características dessa secretaria. Olha, é uma secretaria que tem uma função muito ampla, né? Nós temos sobre a nossa jurisdição desde a administração interna do Palácio Araguaia, do que ocorre, a sua administração, a Praça dos Girassóis, até a estrutura do Cantão, lá na Ilha do Bananal, que é uma estrutura de governo. Temos sob o nosso controle os principais programas do governo do Estado, de ações, como agora o Tocantins em Frente, que é um programa que vai atender a todos os municípios do Estado. E também a parte de articulação política, dos contatos, do recebimento de prefeitos, vereadores, dos nossos parlamentares, que sempre têm um projeto em andamento ou uma ação a ser discutida. Enfim, a gente acompanha toda a movimentação do governo. É uma secretaria que é montada para poder dar suporte às ações do governador Wanderlei Barbosa. Tudo bem. Secretário, em Brasília, enquanto parlamentar, o senhor atuou muito no campo no setor do agro, na tributação, enfim, vários setores ali com um foco especial para o tributo e o agronegócio. Agora, o que pode ser feito em 2022, em apenas um ano de governo, para viabilizar mais a atividade industrial no Estado? Olha, Quitanilha, essa é uma pergunta que você me fez e que eu acho ela extremamente importante, porque desde quando se criou o Estado, você ouve esse discurso. Vou industrializar, vou trazer indústrias e tal. E isso não depende única e exclusivamente da vontade do governante. Você implantar uma indústria no seu estado, ela depende de vários fatores. Ela depende dos incentivos fiscais que você possa dar para poder atrair, já que a competição entre os estados brasileiros para se industrializar é muito grande. Você depende de ter matéria-prima para abastecer essa indústria. Você depende de ter um mercado favorável, um mercado consumidor à altura para isso. Você depende de ter oferta farta de energia elétrica com custo favorável. Hoje, vários tipos de indústria, o maior custo que ela tem é o de energia elétrica. Então, isso também pesa muito. E o Tocantins tem essa desvantagem de ter tarifas de energia elétrica mais caras do que outros estados brasileiros, em função da metodologia que a ANEEL utiliza para o cálculo da tarifa, né? Isso depende muito da extensão do estado e do tamanho da população. Então, a gente leva algumas desvantagens nisso. Então, eu sempre dizia às pessoas, olha, a coisa mais fácil que tem é você criar um distrito industrial. E isso fizeram muito no Tocantins.
prefeitos, governador, chega lá, determina essa aqui, a área de distrito industrial, está demarcado, abre umas ruas, faz os lotes, está aqui, está pronto. Criar o distrito é muito fácil. Agora, povoar o distrito de indústrias é o complicador. E nós ainda não conseguimos achar esse caminho. O caminho do Tocantins é da agroindustrialização. Tanto é que as maiores indústrias que nós temos são as indústrias frigoríficas, que garante, desde o início do Estado, um bom número de empregos e receita para o Estado. Nossa pecuária sempre foi muito forte. Hoje a agricultura ultrapassou as receitas da pecuária, porque ela cresceu muito, mas é um outro setor, e nós estamos muito próximos de uma industrialização nessa área. Pois é, e é nessa área mesmo assim, que você está colocando aqui, César, que tenho, que também fazer uma colocação aqui. Nós temos uma indústria pequena ainda. Somos, de certa forma, exportadores de commodities, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Tocantins, regiões que nós podemos pensar em um potencial de ser um entreposto para a gente deixar de ser aquela coisa de só vender commodities e ser também aquele produtor para conseguir agregar valor ao nosso produto, César? Sim, perfeitamente. Estamos muito próximo disso. Porque o que tem nos segurado nesse ponto de crescimento da industrialização é a produção. Então, a gente sempre estimou que o dia que o Tocantins ultrapassasse a produção de mais de 6 milhões de toneladas de grãos, principalmente de soja, por safra, a gente iria consolidar a industrialização. Hoje, nós estamos chegando aí a 5 milhões e 200 mil toneladas nesse ano, mas de soja foi na faixa de 4 milhões. Precisamos crescer um pouco mais, porque uma indústria, para se instalar, ela precisa de ter pelo menos 1 milhão e meio de toneladas de soja para ela trabalhar. Como a produção no Tocantins ainda depende muito das trades, que são aquelas empresas que vêm, que financiam o produtor para receber em soja, só que ela está comprando a soja para levar para fora. Então, são os chineses que compram a nossa produção aqui, mas eles vêm, ele financia o adubo, financia a semente, o combustível e recebe em soja. O que sobra é que o nosso produtor vende para a indústria local. Então, a indústria local sofre disso. Mas nós já temos lá em Gurupi, mais certamente em Cariri, mas todo mundo fala que é Gurupi, uma indústria do fazendão que já esmaga em torno já de 400 mil toneladas de soja por ano. Temos aqui a Granol, que atravessou algumas dificuldades para importo nacional, que já está aí também, aí já na faixa das 300 mil toneladas por ano, e que eles têm uma dificuldade enorme da concorrência, de segurar o grão no estado e não deixar o grão ir para fora. Mas isso nós precisamos acertar a outra parte, que é a do crédito rural. Porque se nós tivermos um crédito farto pelos bancos locais, eles não dependerem das trades, aí eles não dependem de gente lá de fora que vem financiar Mas nossa qual produção. que é essa dificuldade dos bancos, esse financiamento, esse crédito local? É o volume de dinheiro. Por exemplo, o Brasil, esse ano no Plano Safra, por exemplo, destinou mais de 250 bilhões de reais para o Plano Safra. Isso financia 1/3 da nossa necessidade. O governo não tem como financiar isso. É muito, o governo não tem dinheiro para bancar tudo isso. Então, às vezes, o cara financia a lavoura dele ou com a trade dessa, ou com um posto de revenda de combustível lá na cidade dele, que financia o combustível para pagar em soja, e vão se virando. Os bancos usando o capital próprio. Agora, nós estamos num caminho muito bom. Esse período que eu tive no Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, nós trabalhamos muito a melhoria do crédito para que o mercado de capitais comece a investir no agro. Porque o mercado de capitais no Brasil investiu sempre na habitação. Então, a habitação você tem dinheiro com juros baixos e prazos longos, 20, 25, 30 anos. Né? A gente estava provando para eles que o agro é muito melhor negócio do que a habitação, porque o agro dá a resposta mais rápido. Se você financia o custeio, o cara te paga aquela dívida com 1 ano. Se você financia investimentos, devolve com 10. Então, mas o agro tinha, no passado, muita inadimplência. E o mercado de capitais tinha medo de investir nesse setor. Fugiu do Hoje setor. o mercado agora está voltando, está acreditando, estão investindo no agro. Os bancos cooperativos têm avançado muito e lançado também crédito. Então, hoje aqui no Tocantins nós temos o FNO com o Banco da Amazônia,
temos os bancos cooperativos, que é o Sicredi, o Sicobi, o Banco do Brasil, que atua muito, os outros bancos privados também financiam, né? O Bradesco e as outras instituições. Então, nós estamos melhorando isso aí. À medida que a gente vai encontrando um documento seguro para o financiamento, que dê mais garantias, com certeza nós vamos melhorar. Eu creio que o Tocantins, até 2025, consolida a sua industrialização no agronegócio. Falta, então, políticas públicas por parte do governo federal para melhorar essa situação, César. O que a gente tem discutido muito é que o governo não dá conta de fazer mais do que o que está fazendo. Lá na Europa, por exemplo, eles subsidiam muito o produtor. Nos Estados Unidos, ele chega a pagar o produtor para plantar. Aqui no Brasil, o que nós fazemos é um plano safra oferecendo um crédito com o juro mais barato e o prazo mais longo. Não é? Mas nós acreditamos muito que o mercado privado vai ocupar esse espaço. Até porque, nos últimos 3, 4 anos, o setor respondeu bem com a remuneração boa dos produtos e a lucratividade do produtor também cresceu. Então, ele passa a ter condições, ter capital próprio também para reinvestir no seu negócio. Acho que nós estamos chegando no momento certo. O Tocantins hoje é um estado que ele é interessante para todo mundo no Brasil. É um estado que ainda temos muitas áreas disponíveis para plantio, respeitando a sustentabilidade, o meio ambiente. O Tocantins tem 52% das suas áreas ainda preservadas. Uma logística fantástica. Logística fantásticas, e o preço das nossas terras ainda são acessíveis em relação às outras áreas do Brasil. Então, por exemplo, a pessoa no Mato Grosso, em Goiás, cresceu muito, quer comprar uma área de terra, está muito caro ou ainda não tem, né? A família cresceu, precisa, vamos para o Tocantins, porque lá ainda há esse espaço. E por isso muita gente está migrando para cá. Eu creio que com essa consolidação dos grãos, nós estamos firmando bem na avicultura, já está bem, nós temos um frigorífico já no Tocantins que abate 100 mil aves dia, lá em Aguianópolis, com a produção toda já no Tocantins dessas aves. Nós vamos investir agora e vamos crescer em suinocultura, porque estamos aumentando a produção do milho. Então é isso aí, essa relação existe. A produção de grãos crescendo, a indústria vai chegar. Muito bem. Secretário, recentemente o senhor fez uma escolha muito importante. Abriu mão de um cargo importantíssimo no Ministério da Agricultura para atender o convite do governador Vanderlei. E a pergunta é uma provocativa. Você é candidato na próxima eleição? Responde daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Norte Entrevista, recebendo o secretário executivo da Governadoria, César Halum. No bloco anterior, perguntei, secretário, o senhor é candidato na próxima eleição? Ô, Quintanilha, eu tenho uma história política no Tocantins, né? Eu venho com mandatos desde 1988, quando o Estado foi criado, que eu me elegi vereador na cidade de Araguaína nessa época. Então, agora, atualmente, eu estou sem mandato, a gente concorreu na eleição passada ao Senado, tivemos uma votação esplendorosa, sou muito grato ao povo tocantinense, mas não tivemos o sucesso de estar no mandato. E sempre fica aquela dúvida, o César é candidato de novo ou não é? Quem foi político? É muito difícil você sair fora do processo. Evidentemente que existe muito essa especulação e nós, que somos políticos, não mandamos na nossa vontade. É preciso saber qual é o grupo político, o que a gente está, o que precisa, qual é o projeto de todos. Ninguém faz política sozinho, né? E eu sempre fui uma pessoa que tive presente em um grupo político. Hoje, quando eu
fiz a opção de deixar o cargo lá no Ministério da Agricultura para vir aqui ficar junto com o governador Wanderlei Barbosa, porque eu entendi que, como tocantinense que sou, e eu me considero tocantinense, porque eu cheguei aqui em 1980, como médico veterinário da Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás, lotado na cidade de Araguaína, cidade que eu moro até hoje. São 41 anos aqui. Não é? Então, eu cheguei primeiro do que o Estado de Tocantins. E eu acho que todos aqueles que têm responsabilidade com o Estado, num momento de dificuldades como esse, não pode se negar, não pode faltar a isso. E eu não tive dúvidas, pedi ao governador Wanderlei que me desse uns 10 dias de prazo, que eu tinha que dar uma satisfação à ministra Tereza Cristina, que sempre me tratou muito bem no Ministério e que a gente tinha projetos em andamento, para me vir para o Estado. Eu sempre disse que toda vez que o Tocantins tem uma intervenção assim no governo, em que o governador é afastado, isso significa 10 anos de atraso para o Tocantins. E se você for computar, junto com os estados da região norte, o desenvolvimento de Rondônia, de Roraima, do Acre com a gente, você nota que nós patinamos, em função dessa instabilidade política. Então, nesse momento, eu acho que quem tem compromisso com o Estado não tem que ter pensamento e nem projeto próprio. Ah, eu quero isso, eu quero ser isso. Não. Vamos trabalhar pelo Estado e depois a gente vê qual é o projeto que desempenha. Então, dentro desse grupo, hoje eu estou focado no trabalho de secretário. Eu tenho que ajudar o governador Wanderlei Barbosa a ir bem, superar essa fase de dificuldade, estabilizar o Estado, conquistar a confiança e resgatar a credibilidade lá fora. Porque lá fora as pessoas dizem, esse Tocantins não tem jeito. Isso é muito ruim para o Estado, os investidores somem daqui. Quem é que quer botar um dinheiro num Estado que tem essa instabilidade política toda? Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Agora, se o governador Wanderlei achar que é importante para o grupo que eu deva ser candidato, eu também não vou me faltar. Mas isso nós vamos resolver lá na frente, vai chegar o momento exato, porque eu não quero estar na secretaria agora pensando em fazer campanha eleitoral. Vou fazer campanha, se eu for candidato, vou desincompatibilizar do cargo dentro do prazo legal, que é 6 meses antes da eleição, e vou partir para a eleição. Se não desincompatibilizar, nós continuamos aí, se é que a gente está conseguindo ajudar em alguma coisa. Mas esse é o projeto, tá? Agora, eu não descarto, mas hoje o foco é ajudar o governador a estabilizar o Tocantins. Agora, secretário, falando um pouquinho do passado, o senhor foi deputado federal por 2 mandatos, eleito tranquilamente. Todo mundo falava que o senhor teria um 3º mandato como deputado federal, estava eleito, o senhor decidiu sair candidato ao Senado da República. Foi muito bem votado, né? Quase eleito, bateu ali na porta. O que faltou ali, naquele momento, no final da eleição? Ou alguém pode ter traído o senhor naquela eleição? Aconteceu alguma coisa? Porque faltou muito pouquinho. Esse é um assunto assim que Quintanilha, na vida a gente vai se conscientizando dos fatos e estabelecendo uma regra de vida, né? A nossa vida é fruto das nossas escolhas. Naquele momento eu tinha que fazer uma escolha. A região norte, que eu represento, estava sem senador com o falecimento do senador João Ribeiro. E o norte sempre teve um senador desde a época que era Goiás. Então era aquele momento. Reuniram-se as lideranças do norte para lançar um candidato a senador. Consultaram vários líderes importantes que não quiseram aceitar o desafio. E chegou esse desafio até mim. Eu falei, eu não temo, eu não tenho 2 mandatos federal, eu acho que já cumpri minha missão aqui, eu aceito, desde que haja uma união em torno disso. Então foi feito um pacto entre Araguaína e as cidades do Bico do Papagaio para que eu tivesse o apoio ali, né? Porque era importante. Infelizmente, no meio do caminho, eu tive uma decepção dentro da cidade de Araguaína, que é a minha cidade, a cidade que eu vivo há 41 anos. A cidade que eu me dediquei em meus mandatos e que, inclusive, com a grande parte dos recursos que eu consegui destinar ao Estado, foram colocados lá dentro, inclusive com as grandes obras que tem na cidade. Mas lá o prefeito fez a opção de apoiar um outro candidato, porque ele tinha outros interesses, e evidentemente que eu não posso mandar na vontade de ninguém.
Isso aconteceu no meio da campanha, eu acho que deu assim um atrapalho. Mas ele até chegou a me dizer, olha, se eu te largar, você vai ser o mais votado aqui porque você é daqui, mas os 10, 15 mil votos que eu tirar de você vai fazer falta. Mas ele botou um preço muito alto que eu não costumo trabalhar com preço, né? Eu costumo trabalhar com valores e não com preço. Mas ele botou preço, aí ficou difícil para mim, ele fez outra opção, mas isso faz parte. Eu hoje olho a política assim, é como se eu estou entrando dentro de um carro. Quando eu entro dentro de um carro, eu olho, eu tenho o para-brisa e eu tenho o retrovisor. O retrovisor é muito menor do que o para-brisa. Então eu tenho que, para dirigir bem, eu tenho que olhar do para-brisa, eu tenho que olhar para frente. Isso para trás, página virada e vamos tocar aí. O importante é que a gente está bem e que, graças a Deus, o povo do Tocantins, por onde eu ando, me trata bem, me respeita, e isso me deixa muito contente e me satisfaz. A gente sabe, o senhor conhece esse estado como poucos, estado inteiro, né? É uma pessoa que realmente se interessa por estar rodando o Tocantins, conhecendo esse estado. E o senhor, como um bom entendedor do Tocantins, para 2022, quais são as orientações, possíveis orientações do senhor para que o governo possa caminhar bem em 2022, o governo do Tocantins? Primeiro, o governo tem que focar muito na estabilidade fiscal. O governo tem que ter o controle das suas contas, não pode gastar mais do que o que arrecada. O governo tem que ser justo nas suas decisões. E o governo tem que defender os interesses do Estado, principalmente das pessoas menos favorecidas. Eu sempre entendi que o governo existe, se tiver que ajudar, tem que ajudar os pequenos, e não os grandes, porque os grandes têm autonomia e têm capacidade financeira para fazer um projeto e se andar sozinho. O grande quer que o governo não atrapalhe ele, deixa ele trabalhar que ele dá conta. E às vezes o pequeno e o médio precisam de uma ajuda, de um empurrãozinho do governo, e é isso que nós temos que estar preparados para fazer. E eu vejo no governador em exercício Vandery Barbosa esse foco, porque ele é tocantinense como a gente, nascido aqui, não é? Filho aqui dessa região de Aparecida do Rio Negro, Porto Nacional, Taquarussu, essa região, então conhece os problemas do Tocantins, conhece os tocantinenses, vive isso, tem o cheiro do povo daqui, isso é importante. Então ele pensa muito no desenvolvimento do Estado. Eu acho que ele está focado e eu quero estar ao lado dele para isso, para ajudá-lo nessas necessidades. E espero que a gente consiga esses objetivos. Eu espero e eu tenho hoje uma convicção muito grande de que ele vai conseguir fazer isso, vai resgatar a credibilidade do Estado e nós vamos construir um projeto em que os menores municípios e as pessoas com menor renda possam ter as maiores oportunidades. Muito bem. Nós conversamos aqui com o secretário da Governadoria do Tocantins, César Halum. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui com a gente, pela gentileza de ter aceito o convite de estar batendo esse papo conosco aqui no Norte Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Quintanilha. Foi muito bom e eu queria aproveitar essa oportunidade para desejar a todos os tocantinenses boas festas, um feliz ano novo. Que esses dias vividos em 2021 tenha servido para nós como um aprendizado, para que em 2022 a gente possa utilizar dessa experiência, dessa determinação e dessa vontade de viver que nós criamos em 2021 para novas e grandes conquistas em 2022. Eu tenho certeza que Deus vai nos guiar nesse novo ano. Nós ficamos por aqui. Boa noite a você. Voltamos no próximo sábado. Boa noite. Até lá.